pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História e hoje nós estaremos estudando a repercussão iluminista na América. Relembrando um pouco, quando falamos do iluminismo, quais são os principais nomes que vem à mente de vocês? Lembrando, iluminismo, um retorno aí específico às luzes, ao entendimento das luzes, do saber, a valorização do conhecimento de maneira bem mais ampla, o que para os grandes teóricos da época, eles tinham chegado ao grande momento máximo do saber humano. Destaque para Voltaire, Rousseau, Montesquieu, esses são os grandes nomes desse período. E aqui nós temos um material de Rousseau, que trata basicamente a origem da desigualdade entre os homens. Está sendo aí um material para a nossa leitura nesse período de pandemia. Nós não tínhamos esse material, nós temos aqui o Contrato Social de Rousseau, que para mim passa a ser o grande nome do período do iluminismo. Ele que associou o saber iluminista às análises pedagógicas, análise das desigualdades da sociedade, e traz aí o Contrato Social, que para mim passa a ser um grande marco literário no contexto filosófico, para nós associado aí à história, para a compreensão do contexto vivenciado. Agora imaginemos, se Rousseau, se Voltaire, se Montesquieu, os camaradas são fundamentais para os dias de hoje, no saber científico correlacionado às ciências políticas, à sociologia, à filosofia, à história, que é o nosso caso, imaginemos no período aí correlacionado aos séculos 18, 19, qual era a grande influência desses caras para os filhos dos americanos, tanto os latinos como os anglo-saxônicos, que iam estudar no continente europeu e tinham diretamente um contato com os estudos desses teóricos. E aí vem uma repercussão iluminista no contexto da América. Então, fechando aí o nosso módulo 2, nós estaremos vendo essa repercussão correlacionada aí do pensamento iluminista no continente americano. E aí veio para nós um olhar específico, nosso material. Aconselho vocês, ao estudarem esse capítulo, a abrirem no mesmo momento LA, e no LA nós temos uma síntese, e essa síntese ela nos leva à compreensão exclusiva referente aí a esse capítulo. E aí falou de repercussão, nosso material na página 46 introduz da seguinte maneira: para compreender as emancipações políticas vivenciadas pelas colônias americanas, é necessário também compreender o contexto das revoluções do fim do século XVIII e início do século XIX, as influências das ideias liberais da Revolução Francesa, as mudanças econômicas promovidas pela Revolução Industrial e o fortalecimento da burguesia durante esse período, tendo em vista as diferenças entre os processos de colonização das colônias inglesas, espanholas e portuguesa na América. É necessário entender as especificidades de cada processo, lembrando que esses processos se inserem em um contexto mais amplo de transformações. Então, esse fragmento aqui, ele traz grandes informações para nós. Primeiramente, devemos entender qual era o contexto do final dos séculos XVIII e início aí do século XIX. Qual é o contexto que nós temos? Está no auge a Revolução Francesa. Os países estão vivenciando a chamada Revolução Industrial. Destaque nesse período a Inglaterra, que é pioneira no processo da Revolução Industrial. Um grande avanço aí no cenário da economia. E a Revolução Francesa, pegando da teoria a influência dos teóricos de uma sociedade diferenciada, baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, levando a França a pôr fim ao antigo regime. Nós temos lá o final da Idade Média, mas a influência de uma sociedade no contexto tradicional, sem processo de evolução, chegando aí ao século XIX. Nós teremos aí nesse período, então, o processo século XVIII, nós teremos nesse período, então, esse contexto como grande influência.
Aí olhamos para a América. América, nesse período, associada diretamente aos países europeus. Nós temos a América do Norte, destaque Estados Unidos, a colônia sendo uma colônia inglesa. De outro lado, nós temos a colônia espanhola, a maior parte do processo da colonização, e nós temos aqui o contexto do Brasil, que era a colônia portuguesa. Qual a diferença básica que nós não poderemos esquecermos? A colônia inglesa, ela passou a ser de caráter mais para o processo do povoamento, enquanto a espanhola e a portuguesa, mas no caráter da exploração. Mas a inglesa, por mais que tenha sido voltada para o povoamento, nós teremos no sul dessa colonização, das 13 colônias inglesas, nós teremos exclusivamente a exploração, também com a mão de obra escrava. Passa a ser uma região onde que perceberemos grande destaque aí no processo da discriminação que vem até os dias atuais, sempre aí Estados Unidos no contexto das matérias jornalísticas, e associada em que e por quê? Essa área ainda passa a desenvolver o que nós chamamos da ideia de superioridade dos brancos aos negros. Século XX tem uma temática que é até doída para nós, associarmos como a sociedade da modernidade ainda tem esse pensamento. Século XX, finalzinho, década de 90, fizeram uma análise e chegaram a uma conclusão que os alunos de descendência saxônica têm maior capacidade intelectual dos que possuem aí uma linhagem latina. Mas que conclusão eles chegaram a fazer isso? Por meio de atividades e provas, não considerando o que nós chamamos de influência cultural. Como assim? Um filho de um professor universitário terá maior contato com materiais, livros e informações no seu cotidiano. É o cotidiano. Já o filho de um zelador, ele terá menor contato com a prática intelectual, logo terá uma influência grande, e os norte-americanos, doutores na educação, eles não visualizaram e analisaram esse contexto. Mas voltemos lá ao nosso contexto, então, século XVIII, século XIX, e nós temos aí a repercussão iluminista na América. Hoje em dia, o que ocorre de fato no mundo rapidamente está nas redes sociais. Naquele período não era dessa maneira, a exclusividade caiu nas redes sociais, mas o que de fato era um choque informativo, ele perdurava mais tempo como informação, como debate, como discussões. E aí nós teremos essa influência chegando exclusivamente no contexto das colônias americanas. Então vamos lá, antes de analisarmos aí Estados Unidos como uma colônia inglesa ou América inglesa, nós devemos observar que as emancipações políticas na América ocorreram nos séculos XVIII e XIX. Foram específicas na América inglesa, espanhola e portuguesa. E o contexto que nós tivemos aí, crise do sistema colonial, revolução industrial, fortalecimento da burguesia e ideias liberais da Revolução Francesa, baseada lá no iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. E aí nós temos Estados Unidos, o destaque aí para nós, primeiramente Estados Unidos. E quando falamos Estados Unidos, quem gosta de assistir um filme, está com tempo aí para assistir um filme, nós temos Os Patriotas, que associa aí a independência norte-americana, e é um filme exclusivo para a compreensão desse período da independência norte-americana. Nós teremos então Estados Unidos como América inglesa. Quais são as características? Passa a ser a primeira a tornar-se independente. Existem 13 colônias e colonização diferente da colonização ibérica. Aí vem para nós, ibérica, não esqueçam, falou de ibérica, Portugal e Espanha. Ibérica, Portugal e Espanha. Colonização inglesa diferente da colonização ibérica. Enquanto a ibérica era de exploração, de maneira exclusiva, a inglesa era de povoamento, relacionado lá ao que nós estudamos, os conflitos religiosos. Vem a preocupação com a educação,
que influenciou o desenvolvimento das colônias. A colônia inglesa, ou as colônias inglesas, tinham mais liberdade ao processo do desenvolvimento econômico. Apresentou desenvolvimento cultural e econômico, o que leva às diferenças aí entre norte e sul, que vai ocasionar a guerra civil envolvendo essas colônias inglesa ou América Inglesa. Notemos então a diferença, que no sul existe a mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava, onde que o africano ele passou a ser também o alvo específico, a mão de obra escrava nesse processo de desenvolvimento. A exploração, a produção agrícola, e aí nós teremos uma diferença dentro da própria colônia inglesa, levando à guerra civil nos Estados Unidos. Posteriormente nós temos aí o processo de independência dos Estados Unidos. De um lado nós temos a metrópole. Qual era a função dela? Desgaste econômico com as guerras na Europa, e aí vem maior ação da metrópole nas colônias. Vem um desgaste lá dos conflitos ligados no continente europeu da Inglaterra. A colônia recebe aí deveres para beneficiar a metrópole. Então, vocês nunca cobraram, agora vocês querem cobrar. Quais eram as cobranças? De taxas e impostos, que são chamadas de leis intoleráveis. Vem a reação contra as taxas e os impostos e medidas que cesseava a liberdade, e aí nós teremos o primeiro Congresso de Filadélfia em 1774, e o segundo em 1776. No primeiro, nós temos a reunião dos colonos para discutir as leis intoleráveis. Calma aí, pagar impostos, as taxas que não eram cobradas. Já no segundo Congresso nós teremos aí a assinatura da independência dos Estados Unidos. No último dia 4 desse mês, 4 de julho, nós tivemos aí a comemoração de mais uma independência mais um ano em que comemorar a independência norte-americana. A Guerra da Independência ela se estende de 76 a 1783, e os Estados Unidos terão o apoio de quem? Da França, da Espanha e da Holanda. Vê lá a Constituição republicana, presidencialista e federativa, poder dividido executivo, legislativo e judiciário, o que nós encontraremos na obra de Montesquieu, quando Montesquieu ele traz aí para nós os três poderes. Nós veremos que a França ela entra como grande apoiadora exclusiva dos Estados Unidos na independência. Porém, no meio dos conflitos, quando os franceses, soldados, chegaram na América, os americanos já tinham vencido as tropas inglesas. Porém, em 1876, o primeiro centenário, os franceses deram presente uma dádiva, que é a Estátua da Liberdade, uma comemoração aí à independência dos Estados Unidos. Então nós temos a influência, de fato, do iluminismo, dos teóricos, para o que nós chamaremos de independência norte-americana. Posteriormente nós teremos aí a parte concernente à colônia espanhola. Nós iremos notar a independência dos países da América Espanhola. E aí vem para nós, América Espanhola, quais são as características exclusivas, e nós deveremos analisarmos com calma. As características são: houve crescimento demográfico, a população na colônia começou a expandir, a aumentar-se. Esse crescimento demográfico também esteve associado com o crescimento da produção e do comércio internacional. Com isso, nós teremos a reorganização do comércio e das rotas marítimas. Espanha e Portugal não dominavam mais o comércio colonial. No período anterior, lembramos século XV, XVI, XVII, os países ibéricos, Portugal e Espanha, eles dominavam o mar. Como eles dominavam o mar, nós iremos notar que a grande influência deles, os navios negreiros, essa grande influência do domínio do mar. Porém, nesse finalzinho aí do século XVIII, século XIX, nós temos uma dominância agora mais associada aos ingleses no mar.
vem a divisão e criação de novos territórios administrativos, as capitanias, crescimento dos contingentes militares, expulsão dos jesuítas. Os jesuítas foi uma foi uma resposta à reforma protestante, e a ação jesuítas na América Ibérica era basicamente ter um aumento da crença ligada à fé católica, e nesse contexto iluminista nós iremos observar que os governos, que é associado a esse pensamento, expulsaram os jesuítas da América, e no contexto da América Espanhola nós notaremos aí a expulsão deles da América Espanhola. Elites coloniais, chamadas de crioulas, tinham um poder econômico, mas pouca participação política, e seus interesses eram diferentes da metrópole. Então, os crioulos, a elite colonial, tinha interesse que não era um interesse associado lá à Espanha. A Espanha era dominada pela França. Período esse que nós iremos notar Napoleão Bonaparte e a sua grande influência no continente europeu. Quando observamos essa influência da França na Espanha, a Espanha irá perder de fato o seu domínio, a sua força. Com isso, vem as lutas pela independência das colônias espanholas. Espanha é presa às questões internas, a sua colônia ou as suas colônias mais liberadas. Com isso, de 1810 a 1828, nós teremos a ocorrência de inúmeras lutas pela independência. E essas independências tiveram agora apoio da Inglaterra. E tiveram a participação popular, mas foram lideradas pela elite, a crioula. Lembra aí? Nós falamos a crioula, a elite espanhola aqui na América Espanhola, com exceção do Haiti, que não teve aí a elite na sua frente. Fragmentação territorial e vários pequenos países independentes. Aí nós notaremos a independência desses países: Argentina em 1816, Uruguai em 1828, Chile em 1818, Paraguai em 1811, Bolívia em 1825, Peru em 1824, Equador em 1822 e assim por diante. Os países eles se tornaram independentes. Então, aí a América Espanhola, nós notaremos a independência desses países, também sobre a influência do pensamento iluminista. Há uma curiosidade bem interessante envolvendo o Brasil, a Argentina e o Haiti. A Argentina e o Haiti são países aí que foram colonizados exclusivamente pela Espanha. Ambos os países tiveram mão de obra escrava. Brasil, escravos, os negros, após a libertação da escravidão, o fim da escravidão, nós tivemos inúmeras associações, casamentos entre brancos e negros. Na Argentina, brancos mataram negros. No Haiti, negros mataram brancos. E aí voltaremos a entendermos basicamente como a população brasileira passa a ser inserida na sociedade com uma certa abertura à diversidade. Retornando então, temos a América Portuguesa. E quando falamos da América Portuguesa, vem aí para nós, até na abertura do nosso material, pede: organize uma equipe, pesquise sobre um dos temas a seguir. Nós não iremos cobrar essa pesquisa de vocês, mas para conhecimento, abram vídeos, leiam Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, que passa a ser fundamental para a compreensão de vocês. E aí, o que nós poderemos associar a respeito da América Portuguesa? Primeiro, ideias iluministas no Brasil. Elas chegaram com certo atraso, então demoraram um pouco correlacionado à Espanha e correlacionado aos Estados Unidos. Porém, elas foram fundamentais para os dois movimentos que nós pedimos para vocês assistirem vídeos e lerem materiais concernentes. A Inconfidência Mineira, que ocorre em 1789, ela tinha como reivindicações a emancipação política, tornar Minas uma república, a visão de um processo de industrialização e a instauração de fato da república, como falado, fim da derrama, que era a cobrança dos impostos, e o perdão das dívidas daqueles que estavam devendo à coroa portuguesa. Já em 1798, a
aproximadamente aos 9 anos, nós temos na Bahia Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana. A reivindicação era a proclamação da República, livre comércio e o fim da escravidão. Olhando que a Inconfidência Mineira, ela não pediu o fim da escravidão. Já a Baiana, ela tinha uma ideia básica, o fim da escravidão. Fato que vai ocorrer 90 anos após a Inconfidência Baiana. Com isso, nós teremos transferência da corte portuguesa para a colônia, isso com o conflito envolvendo Portugal e a França, o bloqueio continental desenvolvido por Napoleão Bonaparte. Portugal ficaria preso no sentido de não ter liberdade de livre negociação com a Inglaterra, que era parceira de Portugal. Com isso, tratados entre Portugal e Inglaterra, vem a hegemonia inglesa sobre Portugal, vem a abertura dos portos no Brasil em 1810, missão artística francesa em 1816 e melhorias estruturais urbanas. Nós iremos notar que essa influência dos franceses nesse bloqueio continental traz a família real para o Brasil. E aí, elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal em 1815. Vem a Revolução Pernambucana, em 1817, influência da Revolução Francesa e participação popular. Enquanto a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, a elite participava, aí vem a Revolução Pernambucana, a ideia básica da população maciça, buscar os seus direitos. E em 1820, lá em Portugal, nós temos a Revolução do Porto, e essa revolução requer o retorno da família real para Portugal. Dom João VI retorna a Portugal em 1820. Dom Pedro permanece no Brasil como príncipe regente. Portugueses pressionam para o Brasil voltar a ser colônia, era vice-reino de Portugal. Porém, em 1822, Dom Pedro I torna-se Brasil um país independente. Agora, olha que habilidade tinha Dom Pedro I. Ele era o príncipe, o herdeiro do trono português. Com a morte do seu pai, Dom João VI, quem iria assumir, de fato, a administração de Portugal? Dom Pedro I. E aí ele retornaria ao Brasil como território anexado a Portugal. Brasil independente, países latinos independentes, América independente, nós teremos aí a influência direta do iluminismo. Leiam com calma, com cautela esses capítulos, marquem, porque quando nós lemos e marcamos, maior passa a ser a soma de nossos saberes. Um forte abraço a vocês e dedicação em nosso estudo.